Carl Jung uma vez disse algo que vai abalar tudo o que você pensa sobre envelhecimento. A vida realmente começa aos 40. Até então, você está apenas fazendo pesquisas. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não entende sobre essa frase revolucionária. Jung não estava falando sobre idade cronológica. Ele estava falando sobre algo muito mais profundo, algo que pode transformar completamente a forma como você vive depois dos 50. Eu conheço mulheres de 70 anos que irradiam uma energia tão magnética, tão vibrante, que quando entram em uma sala, todos se voltam para elas. Não é pela aparência física, embora elas sejam naturalmente belas. É por algo que transcende a idade. É uma presença, uma sabedoria, uma confiança que só vem de quem realmente amadureceu, em vez de apenas envelhecer. E eu também conheço pessoas de 30 anos que já parecem mortas por dentro, arrastando-se pela vida como se fosse uma obrigação chata. A diferença entre essas duas realidades não é sorte, não é genética, não é dinheiro. É uma escolha consciente que você pode fazer agora mesmo, independentemente da sua idade. É a diferença entre envelhecer e amadurecer. E nos próximos minutos, eu vou revelar exatamente como Jung descobriu esse segredo e como você pode aplicá-lo na sua vida hoje. Mas primeiro, nos comentários agora, me conta. Você tem quantos anos cronológicos e quantos anos você sente que sua alma tem? Essa resposta vai revelar muito sobre você. E eu quero conhecer sua jornada. Vamos criar uma conversa real aqui embaixo. Vamos ser brutalmente honestas por um momento. Você já se olhou no espelho e sentiu que o tempo está passando muito rápido? Já se perguntou se os seus melhores anos já passaram? Se você está destinada a se tornar invisível, irrelevante, esquecida? Se a sociedade já decidiu que você não tem mais nada interessante para oferecer? Eu sei que você já sentiu isso, porque eu também já senti. E milhões de mulheres ao redor do mundo sentem a mesma coisa todos os dias. Existe uma pressão silenciosa, quase sufocante, que nos faz acreditar que depois dos 50, nossa única função é aceitar graciosamente o declínio, como se fôssemos flores que já floresceram e agora só resta murchar. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Essa crença é uma das maiores mentiras que nossa sociedade perpetua. E Carl Jung, um dos maiores psicólogos da história, dedicou grande parte de sua vida para desmascarar essa mentira e revelar uma verdade muito mais poderosa. Jung percebeu algo extraordinário observando seus pacientes ao longo de décadas. Ele notou que as pessoas que mais sofriam não eram necessariamente as mais velhas, mas sim aquelas que haviam parado de crescer internamente. Ele viu jovens de 20 e poucos anos completamente perdidos, sem propósito, sem energia vital. E viu pessoas de 60, 70, 80 anos que pareciam estar apenas começando a viver de verdade. Isso o levou a uma descoberta revolucionária. Existe um tipo de envelhecimento que mata a alma e um tipo de amadurecimento que a liberta. O primeiro acontece quando você se entrega às expectativas externas, quando você aceita que sua melhor época já passou, quando você para de sonhar, de crescer, de se desafiar. O segundo acontece quando você entende que a verdadeira vida começa exatamente no momento em que você para de se preocupar com o que os outros esperam de você. Pense nas mulheres que você mais admira. Não estou falando de celebridades ou influenciadoras. Estou falando daquelas mulheres que você conhece pessoalmente e que irradiam algo especial. Pode ser uma professora, uma vizinha, uma tia, uma amiga da sua mãe. Qual é a idade delas? Aposto que muitas têm mais de 50, 60, 70 anos. E o que elas têm em comum? Elas não estão preocupadas em parecer jovens. Elas são jovens na alma. Essas mulheres descobriram o que Jung chamava de a segunda metade da vida. Elas entenderam que os primeiros 40, 50 anos são apenas a preparação para o que realmente importa. É como se toda a primeira metade da vida fosse apenas um longo ensaio para a peça principal, que começa quando você finalmente se conhece de verdade. A sociedade nos ensina que envelhecer é perder. Perder a beleza, perder a energia,
perder a relevância, perder as oportunidades. Mas Jung descobriu exatamente o oposto. Ele percebeu que amadurecer é ganhar. Ganhar sabedoria, ganhar autenticidade, ganhar liberdade, ganhar uma forma de beleza que transcende a aparência física. Quando você era jovem, você provavelmente gastava uma energia enorme tentando descobrir quem você deveria ser. Você olhava para os outros, tentava se encaixar, buscava aprovação, seguia regras que nem mesmo entendia direito. Você estava construindo uma persona, uma máscara social, que achava que ia te proteger e te fazer aceita. Mas agora, com a experiência acumulada, com as batalhas vencidas e perdidas, com as lágrimas derramadas e as alegrias vividas, você tem algo que nenhum jovem tem: a oportunidade de ser genuinamente você mesma. Não a versão de você que os outros querem ver, mas a versão autêntica, crua, verdadeira. E aqui está o segredo que Jung descobriu. Essa autenticidade é magnética. Quando você para de tentar ser o que os outros esperam e começa a ser quem você realmente é, algo mágico acontece. Você desenvolve uma presença, uma energia, um magnetismo que atrai as pessoas certas para a sua vida e naturalmente repele aquelas que não merecem estar perto de você. Mas existe um problema. A maioria das pessoas não sabe como fazer essa transição. Elas sentem que deveriam estar mudando, evoluindo, amadurecendo, mas não sabem como. Então elas ficam presas em um limbo terrível, onde não são mais jovens, mas também não se sentem realmente maduras. É como estar em um elevador que parou entre 2 andares. Jung identificou sinais específicos que indicam se você está realmente amadurecendo ou apenas envelhecendo. E o primeiro e mais importante deles é a sua relação com os paradoxos. Pessoas que apenas envelhecem ainda buscam respostas absolutas, ainda querem que tudo seja preto ou branco, ainda se frustram quando a vida não faz sentido. Mas pessoas que amadurecem aprendem a dançar com as contradições da vida. Elas entendem que você pode ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que você pode estar confiante e ainda ter dúvidas, que você pode amar alguém e ainda se irritar com essa pessoa, que você pode estar feliz com sua vida e ainda querer mudanças. Essa capacidade de aceitar paradoxos é uma das marcas registradas da verdadeira maturidade. Outro sinal crucial é a sua relação com a aprovação externa. Quando você é jovem, a opinião dos outros pode literalmente definir seu humor, sua autoestima, suas decisões. Mas quando você realmente amadurece, algo interessante acontece. Você ainda valoriza a opinião das pessoas que ama e respeita, mas ela não te define mais. Você desenvolve critérios internos de valor, uma bússola interior que te guia mesmo quando todo mundo ao redor está perdido. Isso não significa que você se torna insensível ou egoísta. Na verdade, é o contrário. Quando você para de buscar validação externa desesperadamente, você se torna mais generosa, mais presente, mais capaz de amar genuinamente, porque agora você ama a partir da abundância, não da carência. Jung também notou que mulheres que amadurecem de verdade desenvolvem uma forma especial de sabedoria que ele chamava de sabedoria intuitiva. Não é o tipo de conhecimento que você aprende nos livros ou na escola. É uma sabedoria que vem da experiência vivida, das noites mal dormidas cuidando de filhos, dos corações partidos que você sobreviveu, dos medos que você enfrentou, dos sonhos que você teve coragem de perseguir. Essa sabedoria se manifesta de formas sutis, mas poderosas. Você consegue ler as pessoas com mais precisão. Você sabe quando algo não está certo, mesmo que não consiga explicar exatamente o porquê. Você desenvolve uma intuição aguçada sobre situações, relacionamentos, oportunidades. É como se você tivesse desenvolvido um sexto sentido que só vem com a experiência. E aqui está algo que pode te surpreender. Essa sabedoria intuitiva te torna mais atraente, não menos. Homens e mulheres mais jovens naturalmente se sentem atraídos por essa energia, por essa presença, por essa confiança quiet que você irradia.
Você se torna uma fonte de sabedoria, uma mentora natural, alguém que as pessoas procuram quando precisam de conselho ou simplesmente de uma presença reconfortante. Mas talvez o aspecto mais revolucionário da filosofia de Jung sobre amadurecimento seja sua perspectiva sobre tempo e oportunidades. A sociedade nos faz acreditar que existe um cronograma rígido para a vida, que você deveria ter casado até os 30, ter filhos até os 35, ter uma carreira estabelecida até os 40, e depois disso, basicamente, esperar pela aposentadoria e pelo declínio. Jung via isso como uma limitação artificial e destrutiva. Ele acreditava que a verdadeira vida, a vida autêntica, só começa quando você para de seguir os cronogramas dos outros e começa a seguir seu próprio ritmo interno. Ele via pessoas que mudavam de carreira aos 60, que se apaixonavam aos 70, que descobriam novos talentos aos 80. Para ele, isso não era exceção. Era a regra natural de uma vida bem vivida. Imagine por um momento que sua vida fosse dividida em duas grandes estações. A primeira estação seria como a primavera e o verão, onde você está plantando, crescendo, construindo, acumulando. Você está focada em estabelecer sua carreira, formar relacionamentos, talvez criar uma família, comprar uma casa, construir uma reputação social. É uma época de muito movimento, muita energia direcionada para fora, muita preocupação com performance e resultados. Mas então chega a segunda estação, que seria como o outono e o inverno da vida. E aqui está onde a maioria das pessoas comete um erro fatal. Elas tentam continuar vivendo como se ainda estivessem na primeira estação. Elas tentam manter o mesmo ritmo, os mesmos objetivos, as mesmas prioridades. E isso cria uma dissonância interna terrível, uma sensação de que algo está errado, de que elas estão perdendo alguma coisa importante. Jung percebeu que essa segunda estação da vida tem tarefas completamente diferentes. Não é mais sobre construir externamente, é sobre descobrir internamente. Não é mais sobre impressionar os outros, é sobre se conectar consigo mesma. Não é mais sobre ter mais, é sobre ser mais. E quando você entende isso, quando você abraça essa mudança fundamental, algo mágico acontece. Você para de se sentir como se estivesse perdendo tempo ou oportunidades. Você para de se comparar com versões mais jovens de si mesma ou com outras pessoas. Você começa a entender que está entrando na fase mais rica, mais profunda, mais significativa da sua vida. É como se você finalmente tivesse permissão para ser quem sempre foi por dentro, mas nunca teve coragem de mostrar. Pense nas mulheres que você conhece que irradiam essa energia especial. Elas não estão tentando competir com ninguém. Elas não estão tentando provar nada para ninguém. Elas simplesmente são. E essa presença autêntica é irresistível. É como um ímã que atrai pessoas e oportunidades de forma natural, sem esforço. Mas para chegar nesse ponto, você precisa primeiro reconhecer os sinais de que está entrando nessa segunda metade da vida. O primeiro sinal é uma mudança sutil na forma como você se relaciona com o tempo. Quando você era mais jovem, o tempo parecia infinito. Você podia desperdiçar anos inteiros em relacionamentos que não funcionavam, em trabalhos que não te realizavam, em atividades que não agregavam valor real à sua vida. Agora, você sente o tempo de forma diferente. Não é que você esteja desesperada ou com pressa. É que você desenvolveu uma consciência mais aguçada sobre o valor de cada momento. Você não quer mais desperdiçar energia emocional com pessoas que não merecem. Você não quer mais aceitar situações que não te respeitam. Você não quer mais fingir que está feliz quando não está. Essa consciência temporal é, na verdade, um presente. É sua sabedoria interior te dizendo que agora é hora de priorizar o que realmente importa. É hora de dizer não para o que não serve mais, e sim para o que realmente alimenta a sua alma. É hora de parar de viver no piloto automático e começar a viver com intenção. O segundo sinal é uma mudança na forma como você se relaciona com seus relacionamentos. Quando você era mais jovem,
Você provavelmente tolerava comportamentos que hoje não toleraria mais. Você talvez tentasse agradar todo mundo, evitar conflitos, manter a paz a qualquer custo. Você talvez aceitasse migalhas emocionais de pessoas que deveriam te dar banquetes. Mas agora algo mudou. Você desenvolveu padrões mais altos, não por arrogância, mas por autoconhecimento. Você sabe o que merece porque finalmente sabe quem você é. Você não tem mais paciência para jogos emocionais, para manipulação, para relacionamentos superficiais. Você busca conexões reais, conversas profundas, pessoas que te vejam e te valorizem genuinamente. Isso pode ser assustador no início, porque significa que alguns relacionamentos vão naturalmente se afastar. Mas é também libertador, porque significa que você está criando espaço para relacionamentos muito mais ricos e significativos. Você está escolhendo qualidade sobre quantidade, profundidade sobre superficialidade. O terceiro sinal é uma mudança na forma como você se relaciona com suas próprias emoções. Quando você era mais jovem, você provavelmente tentava controlar ou negar emoções que considerava negativas. Você talvez tentasse sempre parecer forte, sempre estar bem, sempre ter as respostas certas. Você talvez tivesse medo de mostrar vulnerabilidade, de admitir que estava confusa, de deixar os outros verem suas imperfeições. Mas agora você está desenvolvendo uma relação mais madura com toda a gama de emoções humanas. Você entende que tristeza não é fraqueza, que raiva pode ser informação valiosa, que medo pode ser sabedoria, que vulnerabilidade pode ser coragem. Você não está mais tentando ser perfeita, está tentando ser real. Essa aceitação emocional te liberta de uma forma que você talvez nunca tenha experimentado antes. Você para de gastar energia tentando manter uma fachada e pode usar essa energia para coisas muito mais interessantes. Você se torna mais criativa, mais espontânea, mais presente. Você se torna mais você. Jung chamava isso de aceitação de paradoxos, e é uma das características mais importantes da verdadeira maturidade emocional. Pessoas que apenas envelhecem ainda estão presas em pensamentos binários. Elas ainda acreditam que você deveria ser forte, ou vulnerável, confiante, ou humilde, independente ou conectada. Mas pessoas que amadurecem entendem que a vida é muito mais complexa e rica do que isso. Elas entendem que você pode ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que você pode estar confiante na sua capacidade de lidar com desafios e humilde sobre o que ainda não sabe, que você pode valorizar sua independência e ainda desfrutar de conexões profundas com outras pessoas. Essa capacidade de abraçar contradições é libertadora e poderosa. Por exemplo, você pode amar profundamente seu parceiro e ainda se irritar com alguns de seus hábitos. Você pode estar orgulhosa das suas conquistas e ainda reconhecer áreas onde precisa crescer. Você pode estar em paz com sua idade e ainda cuidar da sua aparência. Você pode aceitar seu corpo como ele é e ainda querer se sentir saudável e forte. Quando você para de tentar resolver todos os paradoxos da vida e aprende a dançar com eles, algo mágico acontece. Você se torna mais flexível, mais resiliente, mais interessante. Você para de julgar tanto a si mesma e aos outros. Você desenvolve uma compaixão mais profunda, uma paciência mais genuína, uma sabedoria mais prática. Essa aceitação de paradoxos também te ajuda a lidar melhor com as mudanças inevitáveis que vêm com a idade. Você pode sentir saudades da sua energia física de quando era mais jovem e ainda celebrar a energia emocional e espiritual que você tem agora. Você pode lamentar algumas oportunidades que perdeu e ainda estar animada com as oportunidades que estão por vir. Você pode aceitar que seu corpo mudou e ainda se sentir linda e desejável. Você pode reconhecer que algumas de suas capacidades físicas diminuíram e ainda descobrir capacidades mentais e emocionais que nem sabia que tinha. Você pode honrar seu passado e ainda estar aberta para o futuro. A segunda característica fundamental da verdadeira maturidade é o que Jung chamava de desenvolvimento da sabedoria intuitiva.
Quando você era mais jovem, você provavelmente confiava muito no que outras pessoas diziam, no que você lia, no que a sociedade recomendava. Você buscava especialistas, seguia regras, tentava fazer a coisa certa, baseada em critérios externos. Mas agora você tem algo que nenhum livro pode te ensinar: experiência vivida. Você já passou por suficientes situações para desenvolver sua própria sabedoria interna. Você já viu padrões se repetirem, já aprendeu a reconhecer sinais, já desenvolveu intuições que raramente estão erradas. Essa sabedoria intuitiva se manifesta de formas sutis, mas poderosas. Você consegue sentir quando alguém não está sendo sincero, mesmo que não consiga explicar exatamente como sabe. Você consegue perceber quando uma situação não vai dar certo, mesmo que no papel pareça perfeita. Você consegue identificar oportunidades que outros não veem, porque você aprendeu a confiar nos seus instintos. Isso não significa que você se tornou paranoica ou desconfiada. Na verdade, é o contrário. Você se tornou mais discernente, mais seletiva, mais capaz de identificar o que vale a pena investir sua energia. Você desenvolveu filtros internos que te protegem de situações e pessoas que não contribuem para o seu bem-estar. Essa sabedoria intuitiva também te ajuda a tomar decisões mais rapidamente e com mais confiança. Você não precisa mais analisar cada situação até a morte, consultar 20 pessoas diferentes, ler 50 artigos sobre o assunto. Você aprendeu a confiar na sua capacidade de processar informações e chegar a conclusões sólidas. E aqui está algo fascinante. Essa sabedoria intuitiva te torna mais atraente e magnética. Pessoas mais jovens, naturalmente, se sentem atraídas por essa energia segura e centrada. Elas percebem que você tem algo que elas ainda não têm: a capacidade de navegar pela vida com graça e sabedoria. Você se torna uma fonte natural de conselho e orientação. Não porque você se promove como especialista, mas porque as pessoas percebem que você realmente entende a vida de uma forma profunda e prática. Você se torna uma âncora emocional para outras pessoas, alguém que elas procuram quando precisam de perspectiva ou simplesmente de uma presença reconfortante. Mas talvez o aspecto mais transformador da verdadeira maturidade seja a libertação gradual da necessidade de aprovação externa. Quando você era mais jovem, a opinião dos outros provavelmente tinha um peso enorme na sua vida. Um comentário negativo podia arruinar seu dia. Uma crítica podia fazer você questionar decisões inteiras. A aprovação dos outros era como oxigênio emocional que você precisava para respirar. E isso faz sentido evolutivamente. Quando somos jovens, precisamos ser aceitos pelo grupo para sobreviver. Precisamos aprender as regras sociais, entender como nos encaixar, descobrir como ser amados e valorizados. Mas o problema é que muitas pessoas ficam presas nessa fase para sempre. Elas continuam buscando aprovação externa, mesmo quando já deveriam ter desenvolvido critérios internos sólidos de valor. Jung observou que a libertação dessa dependência emocional é um dos marcos mais importantes da verdadeira maturidade. Não significa que você se torna insensível ou que para de se importar com as pessoas que ama. Significa que você desenvolve uma base interna tão sólida que a opinião dos outros informa suas decisões, mas não as controla mais. Pense em como isso muda tudo. Quando você não precisa mais da aprovação constante dos outros, você pode finalmente ser autêntica. Você pode expressar suas opiniões reais, mesmo que sejam impopulares. Você pode fazer escolhas que fazem sentido para a sua vida, mesmo que os outros não entendam. Você pode dizer não quando precisa dizer não, e sim quando realmente quer dizer sim. Essa liberdade é intoxicante. É como se você finalmente tivesse permissão para ser a protagonista da sua própria vida, em vez de ser um personagem coadjuvante tentando agradar o diretor invisível que são as expectativas sociais. Você para de viver para a plateia e começa a viver para você mesma. Mas como exatamente você desenvolve essa independência emocional? O primeiro passo é reconhecer onde você ainda está buscando validação externa.
Pode ser nas redes sociais, onde você verifica compulsivamente quantas curtidas seus posts receberam. Pode ser no trabalho, onde você ainda precisa de elogios constantes para se sentir competente. Pode ser nos relacionamentos, onde você ainda modifica seu comportamento para evitar conflitos. Uma vez que você identifica essas áreas, você pode começar a praticar a autovalidação. Em vez de esperar que outros reconheçam seu valor, você aprende a reconhecer seu próprio valor. Em vez de buscar confirmação externa de que está no caminho certo, você desenvolve confiança na sua própria bússola interna. Isso é um processo gradual e requer paciência consigo mesma. Você não vai acordar amanhã completamente livre da necessidade de aprovação. Mas a cada pequena escolha autêntica que você faz, a cada vez que você escolhe ser verdadeira em vez de ser aceita, você fortalece essa base interna. E aqui está algo surpreendente. Quando você para de buscar aprovação desesperadamente, você naturalmente se torna mais atraente e respeitada. Pessoas sentem sua autenticidade e são atraídas por ela. Você desenvolve uma presença magnética que vem da confiança genuína, não da necessidade de impressionar. Isso nos leva a um dos aspectos mais fascinantes da filosofia de Jung sobre o amadurecimento feminino: o conceito do magnetismo da mulher madura. Jung observou que mulheres que realmente amadureceram desenvolvem uma forma especial de energia que ele considerava irresistível, não apenas para homens, mas para pessoas em geral. Essa energia não tem nada a ver com aparência física, embora mulheres maduras possam ser naturalmente belas de uma forma que transcende padrões convencionais. Tem a ver com uma combinação de confiança, sabedoria, autenticidade e uma certa mistério que só vem com a experiência vivida conscientemente. Pense nas mulheres mais velhas que você admira e que têm esse magnetismo especial. Pode ser uma atriz como Helen Mirren ou Meryl Streep, uma escritora como Maya Angelou, ou simplesmente uma mulher que você conhece pessoalmente. O que elas têm em comum é uma presença que comanda respeito sem demandar atenção, uma beleza que vai muito além da superfície, uma confiança que é simultaneamente humilde e poderosa. Essa energia magnética vem de vários elementos que se combinam de forma única em mulheres que amadureceram de verdade. Primeiro, há a sabedoria acumulada que mencionamos antes. Quando você já passou por muitas experiências, quando você já enfrentou desafios e os superou, quando você já cometeu erros e aprendeu com eles, você desenvolve uma perspectiva sobre a vida que é simultaneamente prática e profunda. Segundo, há a autenticidade que vem de não precisar mais fingir ser alguém que você não é. Quando você para de tentar se encaixar em moldes que não servem para você, quando você abraça suas peculiaridades e imperfeições, quando você se permite ser verdadeiramente você mesma, você irradia uma energia que é refrescante e atraente. Terceiro, há uma certa liberdade emocional que vem de ter menos a perder e mais a ganhar. Quando você já estabeleceu sua identidade, quando você já provou o que precisava provar, quando você já construiu uma base sólida na vida, você pode se permitir ser mais espontânea, mais aventureira, mais aberta a novas experiências. Quarto, há uma compaixão mais profunda que vem do sofrimento vivido e superado. Quando você já passou por perdas, decepções, heartbreaks e healing, você desenvolve uma empatia mais rica e uma capacidade de conexão mais genuína. Você se torna uma fonte de conforto e sabedoria para outras pessoas. E, finalmente, há uma sensualidade madura que é muito diferente da sexualidade jovem, mas igualmente poderosa. É uma sensualidade que vem da aceitação do próprio corpo, da confiança na própria desejabilidade, da compreensão de que a verdadeira sedução acontece na mente e no coração, não apenas no físico. Essa combinação de elementos cria uma presença que é magneticamente atraente. Homens mais jovens frequentemente se sentem atraídos por essa energia porque ela representa algo que eles ainda não encontraram em mulheres da sua idade: profundidade, estabilidade emocional, confiança genuína. Mulheres mais jovens
também se sentem atraídas porque veem nessas mulheres maduras um modelo do que elas podem se tornar. Mas aqui está o segredo. Esse magnetismo não é algo que acontece automaticamente com a idade. Você conhece mulheres mais velhas que não têm essa energia, que se tornaram amargas, fechadas, ressentidas. A diferença está na escolha consciente de amadurecer, em vez de apenas envelhecer. Para desenvolver esse magnetismo, você precisa primeiro reconhecer e valorizar sua própria sabedoria acumulada. Você precisa parar de diminuir suas experiências e começar a vê-las como o tesouro que são. Cada relacionamento que não deu certo te ensinou algo sobre o que você realmente quer. Cada desafio que você superou te fortaleceu de alguma forma. Cada erro que você cometeu te deu sabedoria que você não tinha antes. Você precisa também cultivar uma relação saudável com seu corpo em mudança. Em vez de lutar contra o tempo ou tentar parecer com a versão mais jovem de si mesma, você pode escolher celebrar a beleza que vem com a maturidade. Isso não significa que você não pode cuidar da sua aparência ou se sentir atraente. Significa que você não está mais definindo sua beleza exclusivamente por padrões externos ou por comparação com outras pessoas. Pause aqui e me conta nos comentários. Qual dessas etapas mais tocou seu coração? O que você mais precisa trabalhar em si mesma agora? Quero entender onde você está nessa jornada e como posso ajudar você a seguir em frente. Você precisa desenvolver presença consciente. Isso significa estar realmente presente nos seus relacionamentos, nas suas conversas, nas suas experiências. Quando você não está mais preocupada em como está sendo percebida ou em como deveria estar se comportando, você pode se permitir estar completamente presente no momento. E essa presença é magneticamente atraente. Presença consciente também significa ser intencional sobre como você gasta sua energia. Você não tem mais tempo ou paciência para conversas superficiais, relacionamentos dramáticos ou atividades que não agregam valor real à sua vida. Você escolhe qualidade sobre quantidade em tudo, nos relacionamentos, nas experiências, nos compromissos. Finalmente, você precisa cultivar uma forma de confiança que Jung chamava de confiança genuína. Não é a confiança performática, que vem de tentar impressionar os outros. É a confiança quiet, que vem de conhecer e aceitar quem você realmente é. É a confiança que vem de saber que você pode lidar com qualquer coisa que a vida trouxer, porque você já lidou com muita coisa antes. Essa confiança genuína se manifesta de formas sutis, mas poderosas. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa mais competir com outras mulheres. Você não precisa mais justificar suas escolhas ou se defender constantemente. Você simplesmente é, e isso é suficiente. Quando você desenvolve essas qualidades, algo extraordinário acontece. Você se torna uma fonte natural de inspiração para outras pessoas. Mulheres mais jovens olham para você e veem possibilidades que talvez nunca tenham considerado. Elas veem que é possível envelhecer com graça, dignidade e poder. Elas veem que a vida pode ficar melhor, não pior com a idade. E homens de todas as idades reconhecem que você tem algo especial, algo que transcende a aparência física ou a idade cronológica. Eles sentem sua sabedoria, sua estabilidade emocional, sua autenticidade. Eles se sentem mais homens na sua presença porque você não precisa da validação deles para se sentir completa. Agora que você entende os princípios fundamentais da verdadeira maturidade, vamos falar sobre como transformar essa compreensão em práticas concretas que vão garantir que você está amadurecendo, em vez de apenas envelhecendo. Jung sempre enfatizou que insight sem ação é apenas filosofia vazia. O que realmente importa é como você aplica essa sabedoria na sua vida diária. A primeira prática essencial é o que eu chamo de ritual matinal de conexão consigo mesma. Isso não precisa ser algo complicado ou demorado. Pode ser apenas 15 minutos todas as manhãs dedicados exclusivamente a você, antes que o mundo comece a fazer suas demandas sobre sua atenção e energia.
Durante esses 15 minutos, você não está checando o celular, não está pensando na lista de tarefas do dia, não está se preocupando com outras pessoas. Você está simplesmente presente consigo mesma, reconectando com quem você é por baixo de todos os papéis que desempenha durante o dia. Você pode usar esse tempo para meditar, para escrever em um diário, para tomar café em silêncio ou simplesmente para sentar e respirar conscientemente. O importante é a intenção por trás dessa prática. Você está dizendo para si mesma e para o universo que você importa, que sua conexão consigo mesma é prioridade, que você não vai começar o dia no piloto automático. Você está cultivando a habit de se consultar primeiro, antes de atender às expectativas e necessidades dos outros. Com o tempo, essa prática matinal se torna uma âncora emocional que te mantém centrada ao longo do dia. Quando você enfrenta decisões difíceis ou situações estressantes, você pode se lembrar daquela sensação de conexão interna que você experimentou pela manhã. Você pode perguntar a si mesma: o que a mulher sábia que eu estava sendo esta manhã faria nesta situação? Em vez de julgar essas reações como certas ou erradas, você simplesmente as observa com curiosidade compassiva. Por exemplo, você pode notar que sempre se sente insegura quando está perto de uma pessoa específica. Em vez de se criticar por se sentir assim, você observa essa reação e se pergunta: o que essa sensação está tentando me dizer? Que informação essa pessoa está transmitindo que meu sistema interno está captando? Você começa a tratar suas emoções e reações como dados valiosos sobre o mundo ao seu redor e sobre você mesma. Essa prática te ajuda a desenvolver a sabedoria intuitiva que mencionamos antes. Você aprende a confiar nos seus instintos porque está prestando atenção neles de forma consistente. Você desenvolve discernimento emocional, a capacidade de distinguir entre reações baseadas em medos irracionais e reações baseadas em sabedoria genuína. A terceira prática é criar espaços regulares para reflexão mais profunda. Isso pode ser uma caminhada semanal sozinha, um banho longo aos domingos ou 1 hora por semana dedicada à escrita reflexiva. O importante é ter um tempo protegido onde você pode processar as experiências da semana e extrair as lições e insights que elas ofereceram. Durante esse tempo de reflexão, você pode se fazer perguntas como: o que aprendi sobre mim mesma esta semana? Que padrões estou notando nos meus relacionamentos? Onde estou crescendo e onde ainda estou resistindo ao crescimento? O que estou pronta para deixar ir? O que estou pronta para abraçar mais plenamente? Te ajuda a ver padrões e temas que talvez você não notasse no dia a dia corrido. A quarta prática é o que Jung chamava de exploração ativa dos aspectos rejeitados do self. Todos nós temos partes de nós mesmas que suprimimos ou negamos porque não se encaixam na imagem que queremos projetar. Pode ser nossa raiva, nossa sensualidade, nossa ambição, nossa vulnerabilidade, nossa criatividade, nossa espiritualidade. A verdadeira maturidade envolve reconhecer e integrar essas partes rejeitadas. Você pode começar fazendo uma lista honesta dos aspectos de si mesma que você tenta esconder dos outros. Depois, você pode começar a experimentar com expressar essas partes de forma saudável e apropriada. Se você sempre foi a boazinha, que nunca expressa raiva, você pode praticar e estabelecer limites firmes quando necessário. Se você sempre foi a forte, que nunca mostra vulnerabilidade, você pode praticar pedir ajuda quando precisa. Se você sempre foi a séria, que nunca mostra seu lado brincalhão, você pode praticar ser mais espontânea e divertida. Essa integração das partes rejeitadas do self te torna uma pessoa mais completa, mais interessante, mais autêntica. Você para de ser um personagem unidimensional e se torna um ser humano complexo e rico. E essa complexidade é magneticamente atraente. A quinta prática é cultivar conscientemente novos interesses e paixões. Uma das tragédias do envelhecimento sem amadurecimento é a tendência de parar de explorar, de experimentar, de se aventurar em territórios desconhecidos.
Pessoas que apenas envelhecem frequentemente se tornam cada vez mais rígidas, mais fechadas para novas experiências, mais presas em rotinas que não as alimentam mais. Mas pessoas que amadurecem fazem o oposto. Elas usam a liberdade que vem com a idade para explorar aspectos de si mesmas que talvez nunca tiveram tempo ou coragem de explorar antes. Elas podem começar a pintar, aprender um novo idioma, viajar para lugares que sempre sonharam conhecer, começar um negócio, escrever um livro, aprender a dançar. O importante não é se tornar expert nessas novas atividades. O importante é manter viva a chama da curiosidade, da aventura, do crescimento. É enviar uma mensagem clara para si mesma e para o mundo de que você não está terminada, que ainda há muito por descobrir, que sua vida ainda está se expandindo em vez de se contraindo. Essa prática também te mantém jovem de uma forma que nenhum tratamento estético pode conseguir. Quando você está constantemente aprendendo e crescendo, quando você está animada com novas possibilidades, quando você está abraçando novos desafios, você irradia uma energia vital que é contagiante. A sexta prática é criar conscientemente um legado emocional e espiritual. Isso significa pensar intencionalmente sobre que tipo de impacto você quer ter no mundo, que tipo de influência você quer exercer nas pessoas ao seu redor, que tipo de exemplo você quer ser para as gerações mais novas. Você pode começar identificando os valores que são mais importantes para você e depois procurando formas de viver esses valores de forma mais completa e visível. Se você valoriza a gentileza, você pode procurar oportunidades de ser gentil de formas que realmente importam. Se você valoriza a coragem, você pode procurar áreas da sua vida onde precisa ser mais corajosa. Você também pode pensar sobre as lições mais importantes que aprendeu na vida e procurar formas de transmitir essas lições para outras pessoas. Isso não significa ser preachy ou condescendente. Significa viver de uma forma que inspire outros a seguir seus próprios caminhos de crescimento e autodescoberta. Criar um legado consciente te dá um senso de propósito que transcende suas preocupações pessoais. Te conecta com algo maior que você mesma. Te ajuda a ver sua vida como parte de uma história maior, como um capítulo em uma narrativa que continua através das pessoas que você influencia. A sétima prática é desenvolver o que Jung chamava de presença compassiva nos seus relacionamentos. Isso significa estar realmente presente quando você está com outras pessoas, oferecendo sua atenção completa, escutando não apenas as palavras que elas dizem, mas também as emoções por trás das palavras. Pessoas que amadureceram verdadeiramente se tornam recursos emocionais valiosos para outras pessoas. Elas oferecem uma presença estável e acolhedora que permite que outros se sintam seguros para serem vulneráveis, para compartilhar suas lutas, para pedir conselho ou simplesmente para desabafar. Essa presença compassiva não é algo que você força ou finge. É algo que surge naturalmente quando você está confortável consigo mesma, quando você não está mais desesperada por validação, quando você tem espaço emocional para realmente ver e cuidar de outras pessoas. A oitava e última prática é o que eu chamo de celebração consciente da sua jornada. Isso significa parar regularmente para reconhecer e celebrar o quanto você cresceu, o quanto superou, o quanto aprendeu. Significa desenvolver uma narrativa positiva sobre sua vida que honra tanto as alegrias quanto as dificuldades como partes essenciais da sua evolução. Muitas mulheres têm o hábito de minimizar suas conquistas, de focar apenas no que ainda não conseguiram, de se comparar constantemente com outras pessoas, ou com versões idealizadas de si mesmas. Mas a celebração consciente da sua jornada te ajuda a ver sua vida como a obra-prima em progresso que ela realmente é. Você pode criar rituais simples de celebração, como escrever uma carta de gratidão para si mesma no seu aniversário, criando um álbum de fotos que conta a história da sua evolução, ou simplesmente parando ocasionalmente para acknowledgar para si mesma. Olha só o quanto eu já vivi, o quanto eu já aprendi, o quanto eu já me tornei.
Elas te ajudam a navegar a segunda metade da vida com graça, sabedoria e propósito. Elas te transformam de alguém que está simplesmente envelhecendo em alguém que está conscientemente florescendo. Quando você implementa essas práticas na sua vida, você começa a experimentar algo que Jung considerava o maior presente da segunda metade da vida: a capacidade de viver de acordo com seus próprios termos, livre das expectativas sufocantes que governaram sua juventude. Você para de medir seu valor pela velocidade com que conquista objetivos externos e começa a valorizar a profundidade com que você experiencia cada momento. Isso não significa que você se torna passiva ou que para de ter ambições. Significa que suas ambições se tornam mais alinhadas com quem você realmente é, em vez de serem ditadas pelo que a sociedade espera de uma mulher da sua idade. Você pode descobrir que quer escrever um livro aos 60, começar um negócio aos 70 ou se apaixonar novamente aos 80. E você faz essas coisas não para provar nada para ninguém, mas porque elas surgem naturalmente da sua evolução interior. Uma das transformações mais profundas que acontece quando você abraça verdadeiramente o amadurecimento é a mudança na sua relação com o tempo. Quando você era jovem, você provavelmente vivia como se o tempo fosse infinito, desperdiçando energia em coisas que não importavam realmente. Ou talvez você vivesse com uma ansiedade constante sobre o futuro, sempre se preparando para uma vida que estava perpetuamente por vir. Mas quando você amadurece de verdade, você desenvolve o que Jung chamava de presença temporal. Você entende que o único momento que realmente existe é este, agora. Você para de adiar a felicidade para um futuro hipotético, onde todas as condições estarão perfeitas. Você para de viver no passado, lamentando erros ou idealizando tempos que já se foram. Essa presença temporal te liberta de uma forma que é difícil de descrever até que você a experimente. Você se torna capaz de extrair prazer e significado de momentos simples, uma conversa profunda com uma amiga, o sabor de um café bem feito, a sensação do sol na sua pele, o sorriso de uma criança. Você percebe que a felicidade não é um destino que você alcança, mas uma qualidade de atenção que você cultiva. E aqui está algo maravilhoso. Quando você vive com essa presença temporal, você se torna magneticamente atraente para pessoas de todas as idades. Numa era onde todo mundo está distraído, ansioso, sempre correndo para o próximo compromisso, sua capacidade de estar verdadeiramente presente é como um oásis no deserto. As pessoas se sentem vistas, ouvidas, valorizadas na sua presença. Outra transformação profunda é a mudança na sua relação com a beleza e a sensualidade. A sociedade nos ensina que beleza é privilégio da juventude, que sensualidade tem data de validade, que depois de certa idade você deveria se tornar invisível e assexuada. Mas Jung observou exatamente o oposto em mulheres que amadureceram verdadeiramente. Essas mulheres desenvolvem uma forma de beleza que transcende a aparência física. É uma beleza que vem da confiança, da sabedoria, da autenticidade. É uma sensualidade que vem da aceitação completa do próprio corpo e da própria sexualidade. É um magnetismo que atrai não porque está tentando seduzir, mas porque está completamente confortável na própria pele. Você pode ter notado isso em mulheres mais velhas que admira. Elas podem ter rugas, cabelos grisalhos, corpos que mudaram com o tempo, mas ainda assim irradiam uma energia sensual poderosa. Isso acontece porque elas pararam de lutar contra o tempo e começaram a trabalhar com ele. Elas entenderam que a verdadeira sedução acontece na mente e no coração, não apenas no físico. Quando você desenvolve essa forma madura de beleza e sensualidade, você descobre que pode ser desejada e admirada de formas que talvez nunca tenha experimentado na juventude. Homens maduros apreciam sua sofisticação emocional. Homens mais jovens são intrigados pela sua confiança e mistério. Mulheres de todas as idades se sentem inspiradas pelo seu exemplo. Mas talvez a transformação mais significativa seja a mudança na sua relação com o medo.
Quando você era jovem, você provavelmente tinha medo de muitas coisas. Medo de não ser amada, medo de fracassar, medo de tomar a decisão errada, medo de ser julgada, medo de não ser suficiente. Esses medos provavelmente controlavam muitas das suas decisões e limitavam muitas das suas experiências. Quando você amadurece verdadeiramente, algo interessante acontece com o medo. Não é que você para de sentir medo completamente, mas você desenvolve uma relação muito mais saudável com ele. Você entende que o medo é frequentemente um sinal de que você está crescendo, se aventurando em território desconhecido, saindo da sua zona de conforto. Você também desenvolve confiança na sua capacidade de lidar com qualquer coisa que a vida trouxer. Você já passou por muita coisa antes e sobreviveu. Você já enfrentou perdas, decepções, heartbreaks e descobriu que você é mais resiliente do que imaginava. Essa história de sobrevivência te dá uma base de confiança que nenhum jovem pode ter. Essa relação madura com o medo te liberta para tomar riscos que você nunca tomaria quando era mais jovem. Você pode sair de relacionamentos que não te servem mais, mesmo que isso signifique ficar sozinha por um tempo. Você pode mudar de carreira, mesmo que isso signifique recomeçar do zero. Você pode expressar opiniões que podem ser impopulares, mesmo que isso signifique perder algumas amizades superficiais. Essa coragem que vem com a maturidade é extremamente atraente. Pessoas se sentem inspiradas pela sua disposição de viver autenticamente, mesmo quando isso é difícil. Elas veem em você um exemplo de como é possível viver com integridade e propósito. Uma das descobertas mais surpreendentes que mulheres fazem, quando abraçam verdadeiramente o amadurecimento, é que elas se tornam mais criativas, não menos. Livres da necessidade de seguir scripts social rígidos, livres da pressão de agradar todo mundo, livres do medo do julgamento, elas finalmente têm espaço mental e emocional para explorar seus talentos e paixões genuínos. Você pode descobrir que tem um talento para escrita que nunca explorou porque estava muito ocupada sendo prática. Você pode descobrir que tem uma voz artística única que estava suprimida porque você achava que arte era frivolidade. Você pode descobrir que tem ideias para negócios inovadores que nunca considerou porque pensava que empreendedorismo era para os jovens. Essa explosão criativa da maturidade é um dos segredos mais bem guardados do envelhecimento. A sociedade nos faz acreditar que criatividade é privilégio da juventude, mas Jung observou que muitas das contribuições mais significativas para a arte, literatura, filosofia e ciência vêm de pessoas na segunda metade da vida. Isso faz sentido quando você pensa sobre isso. Criatividade genuína requer coragem para ser diferente, sabedoria para ter algo único para dizer e a confiança para expressar sua visão mesmo quando outros não entendem imediatamente. Essas são todas qualidades que se desenvolvem com a maturidade. Quando você abraça essa criatividade madura, você adiciona uma dimensão completamente nova à sua personalidade. Você se torna mais interessante, mais envolvente, mais surpreendente. Pessoas nunca sabem o que esperar de você, no melhor sentido possível. À medida que você implementa todas essas transformações na sua vida, você começa a perceber que está criando um tipo completamente diferente de existência. Você não está mais tentando encaixar sua vida em moldes pré-determinados. Você está criando uma vida que é uniquely sua, baseada nos seus valores, nas suas paixões, na sua sabedoria acumulada. Essa vida autêntica tem uma qualidade magnética que atrai as pessoas e oportunidades certas para você. Você para de lutar contra a corrente e começa a fluir com ela. Você para de forçar coisas que não são meant to be e começa a reconhecer e abraçar aquilo que é naturally seus. Jung acreditava que essa era a verdadeira promessa da segunda metade da vida. A oportunidade de finalmente se tornar quem você realmente é, livre das máscaras e personas que você usou durante a primeira metade da vida. É a chance de viver com uma autenticidade e propósito que talvez você nunca tenha experimentado antes. E aqui está a parte mais bela. Quando você vive dessa forma,
Você se torna um exemplo inspirador para outras mulheres. Você mostra para elas que é possível envelhecer com graça, dignidade e poder. Você demonstra que a vida pode se tornar mais rica, mais significativa, mais prazerosa com a idade, não menos. Você se torna parte de uma revolução silenciosa de mulheres que estão redefinindo o que significa envelhecer. Você está ajudando a criar um novo paradigma onde maturidade é celebrada, onde sabedoria é valorizada, onde autenticidade é priorizada. Como Jung disse tão sabiamente, a vida realmente começa aos 40. Até então você está apenas fazendo pesquisas. Agora você entende o que ele quis dizer. Os primeiros 40, 50 anos da sua vida foram a preparação. Agora é hora da performance principal. Então eu te convido a fazer uma escolha consciente hoje. Você vai simplesmente envelhecer, aceitando passivamente o declínio que a sociedade espera de você? Ou você vai amadurecer, abraçando ativamente o florescimento que está ao seu alcance? Se você escolher amadurecer, se você escolher florescer, então você precisa se cercar de conteúdo, ideias e pessoas que apoiem essa jornada. Por isso eu te convido a se inscrever neste canal, onde continuamos explorando como viver uma vida autêntica e significativa em qualquer idade. Deixe um comentário compartilhando qual insight deste vídeo mais tocou você. Que transformação você está mais animada para implementar na sua vida? Sua reflexão pode inspirar outras mulheres que estão na mesma jornada. Compartilhe este vídeo com outras mulheres que precisam ouvir essa mensagem. Juntas, estamos criando uma nova narrativa sobre o que significa ser uma mulher madura em um mundo que tenta nos tornar invisíveis. E se este conteúdo ressoou com você, deixe um like para que o algoritmo leve essa mensagem para mais mulheres que estão prontas para abraçar o poder transformador da verdadeira maturidade. Lembre-se, você não está envelhecendo, você está amadurecendo. E o mundo precisa da sua sabedoria, da sua autenticidade, da sua presença magnética. É hora de florescer.